A análise da camada limite turbulenta segue pontos comuns à do laminar. Nós temos na mesma uma espessura de deslocamento, uma espessura de quantidade de movimento, a força de arrasto continua a ser o integral da tensão de corte na parede, só que, como o perfil de velocidade é diferente do laminar, vamos ter expressões diferentes. Onde vai aparecer tipicamente, isto é uma forma fácil de distinguir as equações que são para regime laminar e que são para regime turbulento, é que em regime laminar aparece sempre o Reynolds, ou as quantidades elevadas a 1/2, raiz quadrada. Na camada limite turbulenta, vamos ver, vai aparecer 1/7 como expoente. Para regime turbulento há uma diferença importante, é que não temos nenhuma solução exata para o perfil de velocidade dentro da camada limite, portanto não há uma solução como a de Blasius. Perdão. E, como vimos já, na verdade, para a camada limite turbulenta em condutas, o perfil turbulento segue uma função aproximadamente logarítmica, com a forma de U igual à velocidade de fricção, que lembram-se, não é uma verdadeira velocidade, mas uma medida da tensão de corte na parede, está ali a expressão repetida, sobre uma constante de von Karman, o K, vezes o logaritmo de uma distância adimensional à parede, o y vezes o U asterisco sobre a viscosidade cinemática, mais uma constante b vezes a velocidade de fricção. Quando vimos esta equação já agora para a camada limite turbulenta numa conduta, a expressão era idêntica, só que estava dividida, ou seja, a velocidade de fricção estava do lado esquerdo da equação, debaixo do U. Okay? O resto é igual. Nós, olhando para os perfis de velocidade que aqui se mostram, quer para o caso laminar, que são estas curvas de baixo, quer para o caso turbulento, o eixo vertical é o rácio entre a velocidade dentro da camada limite sobre a velocidade exterior, falta aqui a barra que desapareceu na cópia da figura, e no eixo horizontal temos a distância adimensional à parede, ou seja, o y sobre a altura da camada limite, a variar entre 0 na parede e 1 cá fora, no topo da camada limite. E temos aqui o crescimento da velocidade à medida que nos afastamos da parede, que está, portanto, aqui deste lado. Dá para ver, antes de avançarmos para os perfis turbulentos, comparar o perfil aproximado de von Karman, que é esta linha tracejada, laminar, portanto aquela aproximação parabólica que já vimos, e o perfil exato de Blasius, que é esta linha com esta correspondência bastante parecida. Os perfis turbulentos podem ter várias formas, dependendo do número de Reynolds, assim como vimos nas condutas, dependia do aquele expoente M, ou 1 sobre M. Não, nós caracterizávamos como M igual a 1/5, 1/6, 1/7. Aqui temos também vários, naturalmente, e vamos já também usar uma aproximação, que é esta linha tracejada, que corresponde à lei de potência de Prandtl, que nos diz que o rácio da velocidade dentro da camada limite sobre a velocidade exterior é aproximadamente igual à distância à parede sobre a altura da camada limite elevado a 1/7. E isto nós chamamos a lei de potência com expoentes de 1/7. Ajusta-se a um grande número de perfis turbulentos e à maioria dos casos da engenharia, e além disso tem a vantagem de ser uma equação bastante simples e que nós vamos então usar, como fizemos com o perfil laminar, para calcular as outras quantidades, o delta asterisco, o θ, etc. Então, introduzindo este perfil nas expressões para os parâmetros da forma da camada limite, vemos que a altura da camada limite, o delta sobre x, vai retornar aproximadamente os 0,16 sobre a raiz sétima do número de Reynolds local. Esse já tínhamos usado logo no início.
A espessura de deslocamento, que continua a ser o integral entre 0 e a altura da camada limite de 1 menos U sobre o maiúsculo, portanto, substituído aqui por a lei de potência, e que esta integral, que é simples, dá 1/8 da altura da camada limite para a espessura de deslocamento. Isto comparava com 1/3 no caso da camada limite laminar. A espessura de quantidade de movimento é feito também o integral, que aqui não está mostrado, portanto seria igual a este vezes y sobre delta elevado a 1/7 antes do parênteses, e resulta em 7 sobre 72 vezes delta. O fator de forma das camadas limites turbulentas é consideravelmente inferior ao caso laminar, é na mesma igual a delta asterisco sobre θ, neste caso 1 sobre 8, a dividir por 7 sobre 72 dá 1,3, cerca de metade do fator de forma da camada limite laminar. E nós podemos, se tivermos uma medição da velocidade ao longo da camada limite, usar essas medições de velocidade para calcular numericamente o delta asterisco e o θ, com isso determinar o fator de forma e, a partir do valor desse fator de forma, deduzir se a camada limite é laminar ou turbulenta eventualmente. Para além disso, este perfil, se as paredes forem lisas, mais uma vez vamos ter com a turbulência uma dependência da rugosidade das paredes, como tínhamos nas condutas, mas se elas forem lisas, ou seja, se as irregularidades da superfície forem suficientemente pequenas para não perfurarem a subcamada laminar, então a tensão de corte na parede e o coeficiente de fricção e o coeficiente de força de arrasto podem ser determinados com as integrações que vimos antes, mas usando este perfil, o que retorna uma tensão de corte na parede turbulenta de 0,0135, vezes estes termos a dividir por x elevado a 1/7, cá está o expoente sétimo a indicar que estamos com uma expressão para a camada limite turbulenta. O coeficiente de fricção, que continua a ser igual a esta tensão de corte na parede a dividir por 1/2 de ρ ao quadrado, é agora 0,027 sobre a raiz sétima de Reynolds. O coeficiente de arrasto é de 0,031 sobre a raiz sétima de Reynolds, isto comparava com 1,328 sobre a raiz quadrada de Reynolds em laminar. E, mais uma vez, relembro que o coeficiente de fricção é um coeficiente de fricção local, assim como a tensão de corte na parede que aqui entra é uma tensão de corte no ponto X onde a estamos a calcular, ele entra aqui. Já o coeficiente de arrasto é uma média ao longo do comprimento L, onde estamos a calcular isso, ou seja, é o coeficiente de arrasto médio entre o bordo de ataque e o ponto onde estamos a calcular esse coeficiente de arrasto, tipicamente no fim da placa, L, mas poderá ser a meio da placa, nesse caso dar-nos o coeficiente de arrasto médio desde o início da placa até esse meio. Para paredes rugosas, o efeito da rugosidade vai alterar o valor do coeficiente de arrasto, portanto, à semelhança da variação do fator de fricção de Darcy nas condutas com o epsilon sobre D. Temos à direita um diagrama homólogo ao de Moody. Desta vez não vamos ter, há aqui algumas diferenças já agora, enquanto que nas condutas tínhamos as linhas de rugosidade relativa definidas como epsilon sobre D, aqui temos o inverso, estão definidas como o comprimento sobre, da placa neste caso, sobre a rugosidade, portanto está invertido, portanto estes valores são altos, quanto mais baixa for a rugosidade, mais alto é o valor e estamos a descer no gráfico, assim como estávamos no Moody. Portanto, aqui o que eu estou a alertar é para a diferença
na definição aqui da rugosidade relativa que está invertida. No eixo vertical, retorna-nos o coeficiente de arrasto, CD em inglês, e eu estou a usar CA aqui em português. Portanto, o equivalente ao fator de fricção, e em baixo continuamos a ter o Reynolds no eixo horizontal. Para o regime laminar, portanto, para uma camada limite laminar, nós temos a equação que já vimos, ou seja, o coeficiente de arrasto igual a 1.328 sobre a raiz quadrada do Reynolds, isto é o equivalente ao 64 sobre o Reynolds para o F, mas já não é uma linha reta. E depois temos para a transição entre o regime laminar e o turbulento umas relações dadas por Schlichting que basicamente presumem o seguinte: nós temos vou fazer aqui um zoom, o primeiro termo 0,031 sobre o Reynolds elevado a 1/7 é o coeficiente de arrasto se o regime fosse turbulento desde o início da placa. Temos que aplicar uma correção que será diferente dependendo de quando é que a transição de laminar para turbulento ocorre. E o que é que este valor está aqui a representar? Estamos a subtrair a parte turbulenta que calculamos com este valor como se fosse desde o início da placa, portanto vamos tirar esse coeficiente de arrasto do início da placa até a transição, que é esta primeira correção, e vamos substituí-la pelo coeficiente de arrasto em regime laminar desde o início da placa até à transição outra vez. Portanto, estamos a tirar a parte turbulenta e a substituir até à transição e a substituí-la pela parte laminar. Dependendo de quando é que a transição ocorre, se for a 5 vezes 10 à quinta, obtemos este valor. Isto é uma conta fácil de fazer. Se substituirmos este valor aqui em baixo, vamos obter 1440 sobre 5 vezes 10 à quinta. E se a transição for mais tarde, então temos uma correção maior, porque temos uma parte laminar mais comprida e fica menos 8.700 sobre o resto. Mais uma vez podem comprová-lo substituindo os valores. Se estivermos já na parte do escoamento dominado pela rugosidade, ou seja, nas linhas horizontais do gráfico, então aí podemos usar esta expressão aqui em baixo. Portanto, isto não é, no fundo, estamos a partir da equação de Colebrook em duas partes. A parte laminar nunca fez parte de Colebrook, mas Colebrook incluía a transição e a parte dominada pela rugosidade. Aqui temos que as separar e, quando estivermos no escoamento totalmente dominado pela rugosidade, pode-se usar esta equação para estimar o coeficiente de arrasto. Mais uma vez, estes valores que daqui saiam terão uma precisão relativa da ordem dos 10, 15%. Um exemplo para casos com camada limite turbulenta é este, em que temos um hidrofólio, considerem isto uma placa plana, de 0,37 metros de comprimento e 1,83 metros de largura, que é colocado num escoamento de água com uma velocidade de 12,2 metros por segundo, uma massa volúmica de 1025 kg por metro cúbico, água salgada, provavelmente, e uma viscosidade cinemática de 1,02 vezes 10 elevado a menos 6 metros quadrados por segundo. Queremos calcular 4 coisas: a espessura da camada limite no final da placa, e depois o coeficiente de arrasto por fricção para 3 situações. Se o escoamento for turbulento e a parede for lisa, turbulento desde o bordo do ataque. Se o escoamento houver transição de laminar para turbulento, com essa transição a ocorrer a um Reynolds de 5 vezes 10 à quinta. E se o escoamento for turbulento, mas a parede for rugosa, com uma rugosidade epsilon de 0,12 milímetros.
Então, temos aqui o caso já. Eu já estou aqui a desenhar uma segunda placa para me auxiliar depois. E na linha A queremos calcular o delta para no final da placa, portanto, quando o x é igual ao comprimento, neste caso 39 centímetros. Ora bem, para calcular o delta, temos duas equações, uma para regime laminar, outra para turbulento, como em todos os casos aqui, e portanto temos que determinar o regime no final da placa. Isso fazemos usando o número de Reynolds, claro, em que o comprimento, ou a dimensão que vamos usar, vai ser o comprimento total, portanto o L. Aqui, como nos foi dada o valor da viscosidade cinemática, é mais conveniente usar essa viscosidade para diretamente chegarmos lá. Então, 12,2 vezes 6,39 a dividir por 1,02 vezes 10 elevado a menos 6. Então, Reynolds de 4,666 vezes 10 à sexta. Ou seja, para lá da transição de 5 vezes 10 à quinta, portanto, o regime aqui já é claramente turbulento. Sendo turbulento, podemos fazer temos duas estratégias, como já vimos no exercício anterior, para calcular a altura da camada limite nesse ponto. Uma é assumir que a camada limite turbulenta começa desde o bordo de ataque. E, portanto, vamos calcular este delta que aqui está, que é o delta da camada limite turbulenta, que dividido por x é igual a 0,16 sobre o número de Reynolds elevado ao sétimo. Esse é o cálculo mais simples, mais rápido, mas é um cálculo aproximado. Aproximado por duas razões. É sempre aproximado porque não temos uma solução exata para a camada limite laminar, mas isso é uma aproximação devido ao facto das equações não serem exatas, mas é ainda aproximado porque não estamos a incluir no cálculo o facto de, no início, na realidade, termos uma camada limite laminar, à qual depois, a partir de um determinado valor, do Reynolds de transição, temos uma camada limite turbulenta. Esta equação aplica-se sobre esta, mas o x da equação da linha verde é um x que começa aqui, enquanto que verdadeiramente a camada limite começa ali. Portanto, deveríamos corrigir esse x, como vimos no exercício, no exemplo de uma aula anterior deste capítulo. Aqui vamos simplificar e calcular uma altura que acaba por ser mais conservadora, mais alta, assumindo que a camada limite turbulenta está a começar desde o bordo da Terra. E então, resolvendo isto para delta, eu posso escrever delta igual a 0,16 vezes L, porque estamos a calcular isto em
No final da placa, portanto, mais claro será por aqui L, que é esse valor de X, neste exemplo. E dividir isso por a raiz sétima do número de Reynolds no final da placa, que já calculamos os 4,66 vezes 10 a 6. E este delta dá 6,7 milímetros. Esta altura é o nosso primeiro resultado para alinhar. A linha B. Queremos agora determinar o coeficiente de arrasto, assumindo que o regime é turbulento em toda a placa e que a placa é lisa. Ora bem, nesse caso, estou só aqui a tentar voltar à janela onde estou a resolver isto. Neste caso, precisamos da equação para o coeficiente de arrasto turbulento, da camada limite turbulenta. Vamos assumir que o regime é turbulento em toda a placa. Eu vou voltar aos acetatos para irmos buscar essa equação. E cá está, para a lei de potência de Prandtl, o coeficiente de arrasto turbulento é igual, aproximadamente igual, a 0,031 sobre o Reynolds no final da placa. O que é que esta equação nos está a dar? Como ali diz, o coeficiente de arrasto médio entre o bordo de ataque até ao comprimento onde nós estamos a calcular o Reynolds, que entra no denominador desta equação. Portanto, aqui estamos a pôr o comprimento total da placa, estamos a calcular o coeficiente de arrasto médio, assumindo que o escoamento é turbulento desde o início da placa. A seguir, portanto, vamos fazer esta conta. E eu já tenho aqui o valor calculado, portanto, vou usar a máquina. Dá um resultado de, portanto, este é o mesmo Reynolds que já calculamos, continuamos com o Reynolds no final da placa, e temos um coeficiente de arrasto de 0,00349. Portanto, assumindo que o regime é turbulento desde o início e que a placa é lisa. Agora, admitindo que há uma transição, como a linha azul das camadas limites que eu desenhei sugere, este nosso valor de coeficiente de arrasto este nosso valor de coeficiente de arrasto de 0,00349 presumiu que a camada limite era turbulenta ao longo de toda a placa, portanto, correspondente à linha verde da camada limite turbulenta. Mas, na verdade, temos aquele início laminar. Para corrigir este coeficiente de arrasto, temos que buscar a equação que contempla essa correção. Portanto, o que é que nós queremos fazer? Ao coeficiente de arrasto que calculamos usando o 0,031, temos que tirar esta parte que aqui está
Portanto, fazendo 0,031 menos 0,031 sobre o Reynolds de transição elevado ao sétimo, para tirar esta parte que não é turbulenta, e depois temos que somar o coeficiente de arrasto devido à parte laminar nesta distância também. Portanto, temos que tirar uma coisa e depois pôr outra. Mas como a tensão de corte na parede é mais alta para o regime turbulento do que é para o laminar, o atrito é menor quando temos um regime laminar do que quando temos turbulento. Portanto, isto é sempre uma subtração, esta correção. Por causa disso. A parte laminar provoca um atrito inferior à turbulenta e, portanto, a correção é sempre uma subtração. Temos um coeficiente de atrito menor quando levamos em conta a parte laminar. Portanto, ao calcular, assumindo que é tudo turbulento, vamos estar a sobreestimar sempre o coeficiente de arrasto. E, consequentemente, a força de arrasto ou a tensão de corte da parede. Não é? Vamos aos acetatos ver essa expressão. E, portanto, estamos nesta parte aqui, onde temos as equações para a transição. Essa correção vai ser tão maior quanto mais tarde for a transição. Portanto, quanto mais extensa for a parte laminar no início da placa. Vou transcrever a equação para a resolução. E, portanto, nós vamos ter, como o nosso Reynolds de transição é 5 vezes 10 à quinta, estamos na equação acima. Vamos corrigir o valor que calculamos na linha anterior, na B, deduzindo 1440 sobre o número de Reynolds de transição. Atenção que o vosso livro, e na verdade a resolução deste exemplo que está nos acetatos, tem uma incorreção, que não é muito grave, mas convém precisar, é que este denominador deve ser o Reynolds de transição, por esta razão que eu estou aqui a dizer. Estamos a subtrair a parte turbulenta até ao Reynolds de transição e somar a parte laminar até ao Reynolds de transição. E, portanto, este denominador deverá ser o Reynolds de transição e não o Reynolds do ponto onde nós estamos a calcular. Uma pequena correção. E a mesma coisa em baixo, claro, pela mesma lógica. Então, eu já transcrevi isso. Agora trata-se de resolver esta equação em C. Portanto, este primeiro termo são os 0,00349, como é óbvio. Vamos ter que subtrair ali qualquer coisa e o coeficiente de arrasto correspondente baixa para 0,00316. Sempre uma diminuição. Na linha D, queremos agora calcular o coeficiente de arrasto para um regime turbulento, mas com uma placa que já não é lisa, mas sim tem uma rugosidade de 0,12. Ora, para isso, vamos ter que calcular, antes de mais nada, a rugosidade relativa, ou equivalente ao Epsilon sobre D nas condutas, que aqui
precisamos do inverso, que é o comprimento da placa sobre a sua velocidade. Portanto, isto dá, no nosso caso, 0,39. Eu vou escrever isso em milímetros e dividir pela rugosidade em milímetros também. L sobre epsilon de 3250. E agora vamos à equação que tínhamos nos slides, no mesmo slide que acabamos de consultar, e tiramos a equação quando o escoamento está dominado pela rugosidade, em que temos o coeficiente de arrasto aproximadamente igual a 1,89 mais 1,62 logaritmo de lado 10 de L sobre epsilon, tudo elevado a menos 2,5. Está a equação aqui transcrita, resolvendo. Vou aí confirmar este valor, portanto, 0,0663. É isto. Portanto, 0,00063 é o novo valor do coeficiente de arrasto. Podíamos também consultar aquele gráfico para tirar o valor, mas temos a equação, não é complicado, surge aquilo. Ora, como seria talvez de esperar, o aumento da rugosidade da parede levou a um aumento do atrito entre a parede ou entre a placa e o fluido, e temos aqui praticamente uma duplicação do coeficiente de arrasto e, portanto, uma duplicação da força de arrasto também, devido à rugosidade. E, por exemplo, a limitação, essa rugosidade pode ser, por exemplo, ganha, adquirida por uma determinada superfície, à custa da deposição de impurezas, etc., ao longo do seu uso, que vão aumentando a rugosidade da superfície e aumentando o atrito e as perdas por fricção que se vão verificando. E, na verdade, por exemplo, isto na aviação é um problema que é sempre bastante cuidado com a limpeza recorrente das fuselagens dos aviões, porque um aumento deste nível da rugosidade seria não muito fácil, não muito difícil um avião adquirir um aumento deste género e uma duplicação na força de arrasto por atrito, ok? Não estamos a falar da força de arrasto de forma, mas o que levaria a um aumento do consumo de combustível que
pode ser limitado com uma limpeza recorrente da superfície do avião para manter esta rugosidade em níveis baixos e limitar essa perda e esse desperdício de energia. Poderíamos ainda calcular as forças de arrasto de cada uma destas alíneas, portanto, para cada um destes valores do coeficiente de arrasto. Portanto, seria um cálculo simples, adicional, não era pedido, mas só para termos uma noção em Newton, que é um bocadinho mais tangível, talvez, dos valores e da variação da força de arrasto para cada um destes casos. Portanto, temos três resultados do coeficiente de arrasto, estão ali à esquerda, ainda visíveis, 0,00349, quando assumirmos que era tudo turbulento, 0,00316, onde contabilizamos a transição de laminar para turbulento, e, no terceiro caso, turbulento, mas com rugosidade. Estes dois primeiros casos, portanto, vamos relembrar aqui. Parede lisa, vamos por mais à frente. Portanto, aqui turbulento, aqui laminar e depois transita para turbulento. E nestes dois casos, parede lisa. E aqui, turbulento e parede rugosa. A força de arrasto para todos eles é calculada da mesma forma, portanto, o coeficiente de arrasto é igual à força de arrasto sobre um meio de ρ vezes a velocidade ao quadrado vezes a área, comprimento vezes a largura, e, portanto, em todos os casos, FA é igual a 2 vezes. Não. É igual ao CA, portanto, o meio passa para cima, ρ, U ao quadrado, LV, sobre 2. Como aqui, contudo, temos dois lados da placa, vamos multiplicar também esta força de arrasto por 2, para o lado de cima e para o lado de baixo, o que faz com que este 2 desapareça. Sendo assim, então, esta força de arrasto, para cada um daqueles coeficientes, será 0,00349 vezes 1025, que era a massa volúmica, vezes a velocidade ao quadrado, 12,2 ao quadrado, vezes 0,39 do comprimento, vezes 1,2 vezes 1,83 da largura. É isso. Isto dá 380 newton. A solução que está nos acetatos, não posso precisar se tem a multiplicação dos dois lados. Sim, tem. Dão valores ligeiramente diferentes. Porque eu acho que o comprimento que foi usado na solução dos acetatos está ligeiramente ao lado. (37) e eu estou já 39. Ok, pronto, a diferença é essa.
temos aí uma ligeira diferença porque eu, na transcrição, pus ali mais 2 cm no comprimento, ok? Mas a diferença é essa. Então, 380 N para a primeira linha, tudo turbulento, para lisa. Considerando a transição com este arrasto baixa, portanto a força também vai baixar para 344 e o grande aumento vai se verificar quando a parede tem rugosidade e, nesse caso, sobe para 686 Nm. Portanto, isto aqui representa, considerarmos um laminar, uma diminuição de 10%, certo? Mas a grande diferença ocorre quando a rugosidade da parede aumenta, e nesse caso temos um aumento de mais 80%. Daí, em muitos casos, ser muito vantajoso para a redução do atrito, por exemplo, na indústria eólica, nas partes das turbinas, uma limpeza cuidada para limitar perdas aerodinâmicas por este atrito por fricção. As camadas limites que vimos até agora não incluíam separação de escoamento. A separação de escoamento pode ocorrer quando temos uma excessiva perda na quantidade de movimento junto à parede devido a gradientes de pressão, ou seja, a pressões a empurrarem o escoamento para trás, ou seja, na direção oposta ao seu movimento. Quando é que isso pode acontecer? Por exemplo, considerem aqui um escoamento em torno de um cilindro ou de uma esfera. O escoamento vai acelerar para contornar este obstáculo, por conservação de massa, porque ele está a reduzir efetivamente a secção por onde o escoamento tem que passar. E, portanto, temos um aumento de velocidade até um determinado ponto, e com esse aumento de velocidade temos um aumento de energia cinética e, portanto, uma diminuição da pressão na direção em que a velocidade está a aumentar, na direção do escoamento. Portanto, essa pressão está a baixar, está a sugar o fluido na direção em que ele se está a deslocar, portanto, está a ajudar. É um gradiente de pressão favorável. A partir de um determinado ponto, a velocidade começa a descer e a voltar aos níveis antes a montante do obstáculo e a pressão começa a aumentar também para os níveis a montante do obstáculo. E, portanto, nesta parte, a jusante do obstáculo, nós temos um aumento da pressão com a direção do escoamento. Portanto, a pressão começa agora a empurrar para trás. E, portanto, temos um gradiente a que chamamos gradiente de pressão adverso. Se essa pressão for de tal forma a vencer a quantidade de movimento pequena das camadas de fluido junto à parede, que tem velocidades mais baixas, pode levar a que o fluido descole da parede e comece a formar uma esteira de vórtices aqui na ajusante do objeto. Resumindo, temos como um gradiente de pressão favorável quando a pressão diminui a direção de escoamento, dPdx menor que zero, e um gradiente de pressão adverso quando dPdx é maior que zero, a pressão aumenta na direção de escoamento. Vamos ver aqui dois exemplos, duas visualizações destes gradientes de pressão. Isso vai ser feito, no caso da pressão favorável, fazendo um estreitamento da secção, obrigando a velocidade a aumentar, por conservação de massa, e, portanto, a pressão a diminuir
na direção do escoamento e, portanto, temos a situação de dp dx negativo, menor que zero. Quero que reparem na diminuição da altura da camada limite, portanto, isto vai ser uma secção cuja parede inferior é horizontal, mas a parede superior tem uma redução, curva para baixo, e, portanto, tem uma redução de secção de 2 para 1. E vamos ver a camada limite em baixo, que é mais fácil de perceber. Puxando para trás, temos a tal secção. Vamos ver a camada limite em baixo, a parte horizontal. E cá está. Primeiro, observem como a largura destas bolhas de hidrogênio vai aumentando com o aumento da velocidade. Portanto, são esticadas devido a esse aumento de velocidade. Aqui embaixo vemos a redução da altura da camada limite, daqui para aqui, e, portanto, temos um duplo efeito no aumento da tensão de corte. A camada limite reduz de altura, portanto, o fluido tem menos espaço para crescer a velocidade de 0 até à velocidade na altura da camada limite, e essa velocidade aumentou. Se a secção passou para metade, na verdade aumentou para o dobro. Portanto, temos um duplo aumento da taxa de formação, variação da velocidade com a distância à parede, e, como tal, um aumento também da tensão de corte na parede, que se verifica. O outro caso, o gradiente de pressão adverso, isto vai ser feito conversamente com um aumento da secção, e vamos ver um aumento do ângulo de abertura, dois ângulos de abertura, um mais pequeno e depois um maior. Com o aumento desse ângulo de abertura da secção, vamos ter um decréscimo maior na velocidade, a tal ponto que o gradiente de pressão se torna adverso e provoca uma recirculação e uma separação do fluido da parede. A esse ponto, quando isso acontece, nós chamamos ponto de separação. Portanto, desta vez temos um aumento da camada limite, ela mantém-se mais ou menos horizontal, portanto a distância à parede está a aumentar, portanto a camada limite em si está a aumentar com o alargamento da secção, com o gradiente de pressão adverso. Com o maior aumento, começamos a ver que esse gradiente de pressão é o suficiente para inverter o escoamento junto à superfície, à parede, e invertê-lo empurrando-o para trás, justamente. Isso acontece onde a energia de escoamento é mais baixa e a pressão consegue vencer a pequena quantidade de movimento que o fluido dentro da camada limite tem. Temos aqui então várias situações, dependendo do grau da diversidade do gradiente de pressão. Aqui temos os gradientes favoráveis, como vimos na placa plana, ou pelo menos gradiente favorável ou zero praticamente, sem variação da velocidade, ou com um pequeno aumento da velocidade. E depois aqui temos as situações em que o gradiente de pressão poderá ser adverso e poderá provocar uma recirculação, um refluxo. Se for fracamente adverso, a velocidade está a diminuir em x e a pressão a aumentar, mas não o suficiente para haver separação. E o ponto de inflexão aqui no perfil de velocidade ainda está bem acima da parede. Está bem acima da parede, ou já está acima da parede, na verdade, mas não o suficiente para haver inflexão. A tensão de corte na parede ainda é positiva. Portanto, ainda temos um atrito na direção do escolho. À medida que o gradiente de pressão aumenta,
o ponto de inflexão do perfil de velocidade vai subindo, vai-se afastando da parede, e temos aqui a situação em que, quando chega à parede, está na vertical, ou seja, a tensão de corte é zero, a variação da velocidade em altura é zero aí, deu de y, taxa de formação zero. Aumentando ainda mais, a tensão de corte passa a ser negativa e nós temos um refluxo, ou seja, o escoamento inverte a direção e passa aí para trás. Isto pode ser visto também introduzindo uma garganta em que vemos um gradiente de pressão favorável no estreitamento, zero na garganta e depois adverso no alargamento da secção. O fator de forma da camada limite é um bom indicador da probabilidade de existir separação. Quanto maior for o valor do H, do fator de forma, mais adverso é o gradiente de pressão e mais provável é o aparecimento da separação de escoamento. Portanto, no caso de uma camada limite laminar, em que nós temos um fator de forma, o H, para a placa plana de 2,6, quando a placa começa a ter uma inclinação, a separação ocorre, vai aumentando esse H e a separação ocorre por volta de um fator de forma de 3,5. No caso da camada limite turbulenta, em que temos para a placa plana 1,3, o fator de forma, a camada limite turbulenta tipicamente tem uma separação para um valor do H de 2,4.